Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. É com grande satisfação e alegria que venho aqui através deste canal no YouTube, você que está tendo esse privilégio de assistir esse estudo bíblico que nós vamos iniciar hoje, referente à revista da Escola Dominical da CPAD. Olha só, a carreira que nos está proposta, que é do nosso amado irmão pastor, comentarista Osiel Gomes. Essa revista é do segundo trimestre, do mês de abril, maio e junho de 2024. E, como é de praxe, vamos iniciar com oração, pedindo a Deus graça e sabedoria para que Ele possa conduzir nesse estudo e abençoar a vida de todos vocês que estão nesse momento dando a honra de ouvir a palavra de Deus. Oremos ao Senhor nosso Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, sou grato a Ti, Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos e Tuas filhas que estão neste momento nos assistindo através deste canal. Abençoa grande e poderosamente os Teus servos, Tuas servas, aos alunos, professores, coordenadores de escola dominical, ao pastor comentarista, Senhor, que nos trouxe este tema, a carreira que nos está proposta. Abençoa grandemente ele, seu ministério, sua família. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, a todos que estarão, Senhor, assistindo este vídeo. Deus, ser comigo, me dá da Tua graça, Senhor, sabedoria e inteligência espiritual, para que eu possa fazer a exposição deste tema, Senhor. Nos abençoa, ser conosco, que Teu Espírito Santo tome a primazia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, eu queria, assim, logo iniciar com esse texto bíblico, que da onde surgiu a proposta do tema da nossa revista da CPAD, que se encontra lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 1, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha que maravilha esta advertência e, ao mesmo tempo, este conselho que, se colocado em prática, muito nos fortalecerá, muito nos dará as condições necessárias para que a gente possa permanecer firme nesse propósito, servindo a Deus e pensando no céu, né? Rumo ao céu. Existem algumas indicações que eu sempre faço de livros, e aqui eu passo nesse momento a indicar primeiramente, óbvio, o livro do comentarista, pastor Osiel Gomes, A Carreira que Nos Está Proposta, O Caminho da Salvação, Santidade e Perseverança para Chegar ao Céu. Eu recomendo a leitura deste livro, que é um subsídio a mais, né? Um apoio a mais, um auxílio a mais para os professores e coordenadores de escola bíblica dominical. A revista Ensinador Cristão, que traz uma entrevista com o comentarista e também alguns subsídios, né, relacionado às 13 lições da revista deste trimestre, tá bom? Tem alguns outros livros que eu também passo aqui a recomendá-los, e este aqui não pode faltar na mesa do professor, no acervo do professor de escola dominical. Esta ainda é a versão antiga, né, da Central Gospel, O Peregrino, a viagem de cristão da cidade da destruição para Jerusalém Celestial. Esse livro aqui eu ganhei de presente lá pelos idos de 2004, quando eu estava ali em Itaituba, né? Foi um presente de um amigo meu e guardo com muito carinho. Já tive a oportunidade de ler todo o livro e eu recomendo O Peregrino. Este aqui também do J.C. Ryle, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Também recomendo para auxílio desta revista, tá? O livro Impacto da Santidade, do Luciano Subirá. Olha, irmãos, esse livro aqui é tremendo, irmãos, tá?
Eu gostei muito desse livro e eu recomendo O Impacto da Santidade, Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários, do Luciano Subirá, tá bom? E por fim, este aqui, irmãos, eu li todo este livro, ele que tem 640 páginas, irmãos, olha só. Eu levei 6 dias, irmãos, 6 dias. Eu sempre coloco aqui, né, a data de início da leitura e o término. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aliás, 5 dias. 5 dias, só fazendo uma correção. Eu levei 5 dias para ler este livro de 640 páginas. John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos. Irmãos, este livro aqui é excepcional, tremendo. Eu recomendo a leitura deste livro, irmão. Tenha este livro em seu acervo. Você professor, você coordenador, você aluno, você teólogo, vale a pena você ter esse livro em suas mãos e ler. Ler este livro vai lhe ajudar muito também na compreensão desta revista. Ok? E vamos passar agora aqui a destacar, né, as lições da revista com este tema, a carreira que nos está proposta. Tá? Então vejam só, a lição 1, o início da caminhada, que é o que nós vamos estudar daqui a pouco. Lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Lição 3, o céu, o destino do cristão. Lição 4, como se conduzir na caminhada. Lição 5, os inimigos do cristão. Lição 6, as nossas armas espirituais. Lição 7, o perigo da murmuração. Lição 8, confessando e abandonando o pecado. Lição 9, resistindo à tentação no caminho. Lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Lição 11, a realidade bíblica do inferno. Lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. E por fim, lição 13, a cidade celestial. Né? São 13 lições que muito nos ajudará a ter uma compreensão melhor de como vivermos de fato esta vida cristã na prática. Daí a importância daquele livro, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Então, irmãos, a princípio quero adiantar a vocês que não basta apenas ter uma nomenclatura de que é evangélico, de que é cristão, ou de que frequenta alguma denominação, quer seja evangélica, quer seja pentecostal, neopentecostal, seja lá qual for a denominação. Para além disso, nós precisamos realmente termos uma postura diante deste mundo que de fato nós somos cristãos, seguidores de Cristo, e devemos viver na prática a vida cristã que a Bíblia nos ensina, né? Então, há um padrão, né, de santidade, há um padrão de viver cristão que a Bíblia nos orienta. Então, não basta simplesmente aceitar a Jesus, mas viver a palavra de Deus em nossas vidas, viver como Jesus viveu. Então, o início da caminhada, como diz aqui na Verdade Prática, ela se dá através do novo nascimento, né? O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Nós temos como texto oficial a leitura bíblica de João capítulo 3, versículo 1 a 8, que foi aquela conversa, aquele diálogo, que Jesus teve com Nicodemos, tá bom? Então, a nossa lição de hoje, a primeira lição, ela se divide em 3 tópicos. O primeiro, a caminhada com Cristo, que vai falar sobre compreendendo esses 2 caminhos, né? Vai falar também sobre os 3 companheiros da nossa caminhada. E o tópico 2, o novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? A religião não faz nascer de novo, né? E o novo nascimento e seu processo. E por fim, a lição 3, um novo testamento e a caminhada de fé do cristão. Daí a importância de nós lermos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento,
que fala justamente desta nova aliança, um novo pacto, né? Então, meus amados irmãos, a caminhada com Cristo compreende essas duas vertentes, né? A vida natural e a vida com Cristo, né? A vida humana e a vida com Cristo, né? Uma coisa é nós, seres humanos, temos liberdade para vivermos da forma como bem entendermos, né? Outra coisa é quando você toma uma atitude, uma decisão de aceitar a Jesus como Salvador e viver uma vida de santidade, uma vida cristã, de fato, né? E aí, isso tem uma somatória de fatores, porque a salvação em si, quais são os aspectos principais da salvação? Vejam só, justificação, regeneração e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aliás, o passaporte, o nosso passaporte, o carimbo, né? Os 12 carimbos que dão, né, legitimidade ao passaporte de entrada aos céus, é a paz e a santificação, como diz a palavra de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele fala logo no início, o comentarista, sobre justamente essa diferença entre o viver humanamente falando, né, sem uma direção, sem uma intervenção divina, sem estar sobre a submissão de Deus, sobre a obediência da palavra de Deus, e vivendo ao seu bel prazer. Mas também fala da vida com Cristo, né? Lamentavelmente, muitas das vezes isso acontece, né? Nós saímos do mundo, né? Mas o mundo não sai de dentro de nós, né? Tem aquela máxima que diz que Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Então isso aqui é muito sério, irmão. Não basta apenas dizer que sou crente, não basta apenas dizer que é cristão. Precisa viver de fato dentro dos modos, dos princípios que a Bíblia nos ensina. Então a nova vida com Cristo é o começo de uma nova história. Diz a palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o mundo precisa ver em nós o resultado transformador que o Evangelho pode fazer em nossas vidas, né? Essa transformação o mundo precisa ver, né? Nós acabamos de ler aqui, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, a nossa vida cristã não se resume apenas aqui, né? Mas existe um céu nos aguardando. Mas quem é que vai entrar neste céu? Eu costumo dizer que nenhum evangélico vai entrar no céu, nenhum religioso vai entrar no céu. No céu vai entrar quem de fato foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Lá no céu você não vai encontrar plaquinhas de denominações, né? Nós sabemos que existe essa questão da denominação enquanto uma organização, mas também sabemos que existe a igreja enquanto reino de Deus. E cada um de nós somos súditos desse reino. Portanto, a importância de nós entendermos aqui a necessidade do novo nascimento, né, que é um dos aspectos da salvação, como eu disse agora há pouco, justificação, ou seja, fomos justificados por Cristo, através do seu sacrifício. Aquela sentença de condenação que havia sobre nós foi transformada em bênção, em salvação, em segurança, em proteção, né? Fomos resgatados pelo poder do sacrifício de Cristo no Calvário. Então, não há razão para continuarmos vivendo aquela velha vida que vivíamos antigamente. Então, é uma nova vida, é um novo ser, um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Amém, meus irmãos? E aí, a importância de nós entendermos a vida humana, o viver da forma como você quiser viver, mas o viver com Cristo, né? O que seria esse viver com Cristo? Não basta apenas dizer que é crente, mas precisa viver uma vida de santidade. Amém? Então, a história humana, como ele diz aqui, compreende esses dois caminhos, né? O da vida natural e o da vida espiritual. Em algum momento, como vocês podem observar, o apóstolo Paulo detectou isso lá na igreja de Corinto.
né? Afinal de contas, eu estou falando com quem? Com homens espirituais ou carnais? Porque sois carnais e não sois espirituais. Lamentavelmente, o que a gente pode perceber com isso é que muitas pessoas, ao invés de aceitarem a Jesus como seu Salvador, passaram a aceitar uma denominação. E com isso acham que não tem obrigações, não tem deveres, pode viver do jeito que quiser. E na verdade não é isso. Tá? A vida cristã é uma caminhada de rumo ao céu. E ela é iniciada através do novo nascimento, tá bom? E aí, como disse Jesus para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Isso, irmãos, serve para cada um de nós como uma reflexão. Como é que nós estamos vivendo diante desta sociedade corrupta, tanta coisa acontecendo, tanta maldade, tanta mentira, tanta violência? Qual tem sido a nossa posição diante deste mundo aí cheio de pecado? Porque, como diz a Bíblia, o mundo jaz no pecado, jaz no maligno, melhor dizendo. Mas e quanto a nós? Como é que nós devemos proceder diante desta sociedade? Não pode haver essa mistura, né? Foi para sermos santos que Deus nos separou, que Deus nos salvou. A Bíblia recomenda ser de santos em toda a vossa maneira de viver, né? E lá no céu, irmãos, vai entrar de fato aqueles que foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro. O céu não é para quase crentes. O céu é para crentes que realmente vivem uma vida de santidade, tá bom? E aí nós temos à nossa disposição, com um novo nascimento, o fruto do Espírito. Porque, como disse certa feita o pastor Antônio Gilberto em memória, o que é o fruto do Espírito? É a expressão do caráter de Cristo na vida do salvo. Portanto, nós precisamos realmente fazer com que todas as pessoas que estão ao nosso redor vejam, percebam em nós, testifiquem inclusive que de fato houve esta mudança, né, em nossas vidas. Então nós somos o sal da terra e a luz do mundo, é o que nos diz a Bíblia. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Então a importância do novo nascimento, nascer de novo, ser regenerado, uma nova vida, um novo homem, uma nova mulher, tá bom? Em novidade de vida. E essa caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento, que é a obra divina da salvação, né? Então, esses dois tópicos é justamente sobre essa questão dos dois caminhos, o da vida humana, né? O viver naturalmente, e o viver com Cristo, né? Viver espiritualmente. E por fim, já encerrando, o Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. Aqui ele vai falar sobre a importância da leitura do Novo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia está classificada em dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento com seus 39 livros e o Novo Testamento com seus 27 livros. O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus utilizava na época, e só depois, com a ascensão de Jesus, que o Novo Testamento passou a ser escrito. Por exemplo, de João, o Evangelho de João, no ano 90, depois que os sinóticos já tinham sido escritos. Mas há esta mesma importância que o Antigo Testamento. Aliás, enquanto que no Antigo Testamento foram as promessas, o Novo Testamento é o cumprimento dessas promessas. Você vai ver em textos da Bíblia muito do que Jesus fez e ensinou lá no Antigo Testamento. Só a título de exemplo, o nascimento de Jesus profetizado por Isaías ocorreu 700 anos depois da profecia, porque se a gente contar de Isaías para Malaquias, você tem 300 anos, de Malaquias a Mateus 400 anos, portanto 700 anos depois Jesus nasce. Cumpre-se a profecia que Isaías disse acerca do nascimento do Messias. Portanto, você vê a importância que é o Novo Testamento para a nossa caminhada cristã. Precisamos ler os evangelhos, precisamos ler Atos dos Apóstolos, precisamos nos familiarizar com as 13 cartas de autoria do apóstolo Paulo, precisamos ler as cartas universais e, por fim, o Apocalipse. Então, meus irmãos, essa jornada com Cristo, ela é uma constante.
Nós precisamos a cada dia nos converter, a cada dia refletir, fazer uma reflexão sobre como está a nossa vida. E a pergunta que não quer calar: se Jesus viesse hoje, agora, e aí? Será que eu e você subiríamos com ele? Será que teremos esse prazer, a satisfação, esse privilégio de ter encontro com Cristo na glória? Então faça essa pergunta. Você não precisa responder para mim. É uma pergunta de cunho pessoal, tá? Fica aqui então essa abertura, essa introdução dessa revista, A Carreira que nos está proposta, do pastor Osiel Gomes, tá bom, meus irmãos? Vamos estar trazendo também a lição de número 2, tá? Aguarde e indique aí o nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição e que Deus em Cristo nos abençoe. Vivamos o hoje, sabendo, cientes e tendo essa certeza que a qualquer momento Jesus vai levar um povo santo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.